Olá, gente, sejam muito bem-vindos. Para quem não me conhece, eu sou a Lari Tedeschi, eu sou designer, trabalho com identidade visual e com design no Figma nas minhas redes sociais, principalmente no Instagram. Então, aproveita e já me segue lá se você ainda não me segue, porque tem muito conteúdo sobre Figma. Na aula de hoje, a gente vai ver como eu fiz esse carrossel animado que eu postei lá no meu Insta, inclusive. E se você ainda não sabe como mexer no Figma, precisa ver as aulas anteriores, já aproveita e acessa aqui em cima para aprender como usar o Figma. Então, sem mais delongas, bora lá que eu vou mostrar para vocês como eu criei esse carrossel. Então, bora lá, tá aqui o carrossel. Eu vou mostrar, primeiramente, como eu criei a base do carrossel, para caso você ainda não saiba como criar um carrossel. E depois eu vou mostrar como eu fiz especificamente a parte da animação que acontece nesse primeiro frame aqui, nesse primeiro slice, tá? O resto eu não vou acabar mostrando nesse vídeo, senão vai ficar muito comprido, mas vocês podem colocar as dúvidas aqui nos comentários, que depois eu posso criar um vídeo respondendo todas as dúvidas que vocês tiveram na criação desse carrossel, tá? Mas bora lá então. Para iniciar o carrossel, eu peguei a ferramenta de frame, né? Eu sempre coloco uma medida qualquer e coloco primeiro a medida de um frame só, né? De um post único, que é 1080 por 1350 aqui no Figma, ó. Ele é o tamanho de um post normal aqui. E agora eu vou multiplicar essa largura pela quantidade de slices que eu quero que tenha. Aqui tem 1, 2, 3, 4, 5. Então eu vou vir aqui na largura, multiplicar colocando o asterisco por 5. Pronto, ele já vai criar exatamente dessa medida. Lembrando que o Figma é em pixels. Então todas essas medidas são em pixels. Se você não sabe a medida em pixel, é só jogar no Google a medida em centímetros, converter para pixel, que ele já converte e é bem facinho. Inclusive tem plugin que converte também aqui no próprio Figma. Se chama Unit Converter, caso você queira utilizar. E tem alguma dúvida, só jogar lá que ele já faz a conversão e você joga em pixels aqui, tá bom? Segunda ferramenta que eu usei, então, foi a de Slice para criar cada parte, né, cada quadradinho, para a gente salvar depois. Então, eu jogo uma medida qualquer e depois coloco a medida do frame inicial, né, do primeiro slice, que é 1080 por 1350 de altura, tá? Aqui nessas ferramentas de alinhamento, vou alinhar para a esquerda e no topo, perfeito, o meu slice está aqui. Vou renomear esse slice para número 1, tá? Ele está aqui, ó. Agora eu vou duplicar ele pressionando o Shift e o Alt, clico e arrasto, ele duplica, colo aqui e solto. Agora eu dou um Ctrl D para ele multiplicar todas essas vezes, tá? Dou vários Ctrl Ds aqui para ele multiplicar. Você pode fazer também com Ctrl C, Ctrl V, funciona da mesma maneira, mas assim eu acho mais fácil, né? Pelo costume, eu faço mais utilizando o Alt, tá? Então vamos lá. Agora eu tenho todos os meus frames divididos, então essa é a estrutura básica de um carrossel para vocês entenderem. Agora é simplesmente montar o carrossel do jeito que você quer, então nesse caso eu coloquei os textos, coloquei as imagens, os ícones, coloquei aqui essa parte aqui que eu faço, que coloca o meu arroba, e você pode utilizar também os grids para criar esse carrossel, tá? A gente, clicando no frame aqui, a gente tem aqui na lateral direita essa parte de Layout Grid, tá? Se você clicar no mais, ele adiciona um grid aqui, e você pode configurar esse grid, tá? Clicando nesse ícone aqui. Aqui a gente configura o grid, então. Esse tipo de grid é um grid quadriculado. Você pode selecionar a cor, eu vou deixar no, sei lá, vou deixar no azul, que eu gosto de azul. E sempre que eu coloco um size, eu coloco 90, porque daí ele fica bem certinho. Mas eu vou deixar esse azul com, sei lá, 25%, para ficar mais transparente. Na verdade, 15%. Então, geralmente, quando eu vou criar um post ou um carrossel, eu coloco um grid quadriculado de 90, porque eu gosto muito dessas medidas para criar, ele bate certinho com o tamanho do post, tanto na altura quanto na largura, tá? Eu adiciono mais um grid, ó, clico mais um, esse grid aqui. Só que esse grid, eu vou puxar ele aqui, ó. Eu vou trocar, ao invés de grid, eu vou trocar para rows, tá? Ou seja, vão ser essas linhas aqui, tá vendo? Aqui tem 5 linhas, mas eu gosto de fazer esse grid colocando uma. Vai ficar uma. Eu vou colocar center, aqui onde está type, coloco center. E aqui essa altura, que eu coloco justamente o 1080. Por que que eu utilizo esse grid? Vou colocar até o azul aqui.
azul, colocar uns 15%. É esse o meu grid, tá? Que eu utilizo para criação de posts. Por que que eu utilizo? Porque eu sei que quando eu for criar a capa aqui do meu carrossel, ou até um post único, eu sei o que vai estar aparecendo no feed. Então, é daqui, essa parte azul que aparece no feed. Então, eu gosto muito de tomar cuidado com esses detalhes. Esse é o grid que eu utilizo, então trouxe aí como um plus para esse vídeo, tá? Mas, basicamente, essa é a estrutura do carrossel, e agora você está pronta para criar o carrossel. Beleza? Você vai criar normalmente como se fosse um post que não é animado. E daí agora a gente vai fazer a parte da animação. Então, para fazer a parte da animação, né, eu considerei que eu terminei o meu post aqui. E o que eu vou fazer? Eu vou ter que recriar esse mesmo slice aqui, só que criar como se fosse um frame separado. Então, vamos lá. Eu vou pegar novamente a ferramenta de frame, vou colocar o tamanho correto aqui, vou colocar o fundo, clicando ali em fio da cor do fundo, vou copiar todos esses elementos aqui, todos os elementos que eu tenho. E é isso, recriei aqui. A animação tem que sempre ser feita num frame separado, tá? Porque a animação vai acontecer no frame. E se eu for salvar depois a animação feita nesse frame, ele vai salvar tudo isso daqui, porque o frame é desse tamanho, tá? Então, por isso que a gente tem que fazer separado, tá? Então, agora a gente vai trabalhar em cima desse. Aí, o que vai acontecer no seu post animado? Quando você for postar o seu carrossel animado, lembre-se qual desses slices, né? Se é o slice 1, o 2, o 3, o 4 ou o 5 que vai ter animação. Nesse meu caso é o primeiro. Então, quando eu for postar, eu vou postar o primeiro slice como o meu vídeo animado, depois que eu terminar, e o segundo, terceiro, quarto e quinto como fotos, tá? Então, na verdade, quando eu criei esse primeiro slice, eu vou salvar, né, aqui o slice, mas eu não vou acabar utilizando a foto. Por quê? Porque eu vou utilizar o vídeo, que é a animação, justamente a animação. Beleza? Então, bora lá. Primeiro vamos entender alguns princípios da animação, tá? Como que funciona a animação? A gente vai mudar isso aqui de lugar, certo? Então, a gente precisa marcar cada posição que esse objeto vai estar durante a animação. Deixa eu vou duplicar esse frame para a gente poder mexer e não perder o original, tá? Então, por exemplo, quando eu abrir o meu plugin de animação, vai ter algumas opções ali para a gente mexer em X e Y. Como eu vou fazer essa animação de movimento no espaço, eu vou mudar em que lugar de X e Y esse objeto está. Então, o lugar que ele está aqui originalmente tem um X e um Y, que está aqui, ó, 651, 736. Esse é o X e esse é o Y, que define essa posição que ele está no espaço, tá? Se eu mudar de lugar, ó, reparem que o x e y vai mudando também. E é justamente isso, como que eu vou animar o meu objeto? Eu vou dizer que no segundo 0, ele vai estar na posição XY, tal. No segundo 3, passou 3 segundos, ele vai vir para essa posição. Então, 3 segundos veio para cá, 3 segundos veio para cá, 3 segundos veio para cá. É basicamente assim que ocorre a animação. Então, eu tenho que dizer qual tempo que eu quero e qual posição que eu quero que ele esteja naquele tempo, tá? Então, a animação vai funcionar assim. Então, vamos lá. Eu vou abrir o plugin Figmotion aqui em Open Figmotion, tá? É esse programa que a gente vai usar para criar a nossa animação. Abri o Figmotion, vai aparecer essa parte aqui, eu vou selecionar que frame que eu quero. Eu vou estar trabalhando com o frame 1, então eu vou selecionar aqui frame 1, tá? Então, dentro do frame 1, tem todos esses elementos, eles vão aparecer listados aqui. O que eu quero animar? Vai ser esse vidro. Quando eu clico nesse vidro, vai ficar uma bolinha azul, vai aparecer aqui o que eu tenho que clicar para animar, tá? Quando eu clico, vão aparecer todas essas configurações de animação. Então, o que eu posso animar? Como eu comentei ali, a posição de X e Y, widget e height, que é a largura e altura, opacidade, então eu posso fazer ele sumir.
Enfim, diversas outras coisas aqui. Mas a gente vai animar a posição, mas saibam que isso funciona para os outros parâmetros também. Vocês podem animar, tá? Clicando no Ctrl e arrastando aqui o scroll do mouse para baixo, ele diminui esse tempo para a gente conseguir ver os segundos. Ó, 1 segundo, 2 segundos, 3, 4 e assim vai. Vamos fazer a nossa animação durar, acho que 1, 2, 3 segundos, tá? Para caber nesse vídeo. Então vamos lá. No primeiro segundo, no segundo 0, ele vai estar na posição que ele está aqui. Então eu vou clicar nesse losango aqui para marcar essa posição, tanto de X quanto de Y, tá? Então significa que aqui, no segundo 0, ele vai sempre estar nessa posição. Vou passar a minha barra aqui até 1 segundo, mais ou menos, e vou mover ele para a posição que eu quero. Então eu quero que ele venha para cá. E agora vou marcar novamente clicando no losango, X e Y. Marquei a posição que ele está. Percebam que quando eu volto, ele volta, ó. Ele obedeceu o que eu fiz, tá vendo? Agora no segundo 2, ele vai passar para cá. Vou marcar X e Y. E no segundo 3, ele vai vir direto para esse lugar. Só que eu não sei que posição é essa, tá? Mais ou menos. Então, vou marcar uma posição qualquer e depois que eu vou ajustar. Como que eu vou fazer esse ajuste, tá? Porque essa posição tem que ser a mesma dessa. A inicial tem que ser a mesma da final. Vou clicar aqui. Esse aqui é o parâmetro que marca a posição dele, tá? Vou clicar copiar, Ctrl C, e vou colar aqui, Ctrl V. Ó, veja que ele já mudou de posição X. Agora, na parte Y, copia, Ctrl C, e cola, Ctrl V. Pronto. Então, reparem que ele vai fazer, ó, quando eu der play, ele vai fazer isso e vai voltar para o mesmo lugar inicial que ele estava, tá? Só que essa animação está muito quebrada, está muito parada, tá? Então, o que a gente faz? A gente clica nesse primeiro losango para transformar essa transição, ela tá linear, ou seja, ela vai na mesma velocidade, ela vai para o outro ponto. Ela mantém essa velocidade linear, tá? E a gente vai trocar esse linear para outros tipos de animação. Geralmente eu coloco esse easy in out, tá? Vocês vão perceber a diferença. Vou dar um OK e vou fazer o mesmo processo para o Y. E olha a diferença da animação já. Vamos dar um play aqui. Vocês percebem que ele vai com uma calma, ele vai até o lugar. Então, isso dá um efeito mais legal para a animação. Se a gente customizar aqui, clicar Custom, a gente vai ver que esse Easy In Out, ele é um gráfico assim, não é mais linear, tá? Então, você pode customizar, a gente pode até dar mais, deixar assim, mais forte essa animação, quer ver? Ó? Mas eu vou colocar o Easy In Out em todos, tá? Vamos colocar em todos para a gente ver essa animação acontecendo. Easy In Out. Easy In Out. E voilá. Eu acho que aconteceu um erro aqui. Esse X, acho que ele acabou mudando de lugar. O que aconteceu aqui? Quando eu fiz a minha animação, algum erro aconteceu que essa posição que ele estava aqui no começo mudou. Essa posição do primeiro losango. Como que eu posso consertar isso? Não sei o que aconteceu. Mas eu venho aqui em cima, coloco na posição que eu quero que ele fique e marco novamente o losango. Tanto de X quanto de Y. Pronto. Agora ele vai estar certo. E, gente, é isso. Para fazer animação é basicamente isso, não é difícil. É só a gente entender como funciona e a gente conseguir marcar cada pontinho da maneira certa, bem na sequência que eu fiz. Se a gente fizer isso, não tem erro. Vocês podem animar outros elementos aqui desse post ao mesmo tempo. Então, por exemplo, vamos animar esse título para a gente ver
ele chegando, ó. Cliquei no título, apareceu a bolinha azul aqui. Vamos fazer ele aqui. Aqui a gente vai fazer um negócio diferente, tá? Eu quero que ele chegue no terceiro segundo, que ele esteja ali nessa posição que ele tá. Então eu vou pro segundo 3 e vou marcar a posição dele antes de marcar a posição inicial. Por quê? Porque eu quero que a posição inicial seja fora. Se eu marcar a posição inicial fora do post e deixar para marcar a posição, essa posição correta por último, eu não vou saber exatamente onde ele está. Então, comecei marcando essa última posição. Vou trazer esse aqui para cá e vou mudar ele de posição. Opa! E vou mudar ele de posição aqui, ó. Com muito cuidado para ele não sair do frame. Pronto, essa vai ser minha posição inicial. Marco de novo e vou trocar essa animação de linear para easy in out nos dois. Vamos dar play para ver? Olha que legal. Ele entra. Eu achei que ficou muito quebrado. Eu vou diminuir, ó, para ele entrar em 1 segundo, entrar mais rápido. Vamos ver como é que fica. Ah, ficou melhor. Viu, gente, como é fácil criar uma animação no Figma? Agora, para a gente exportar, é simples. A gente vai clicar aqui em Render, tá? Você vai selecionar MP4, pode deixar aqui 60 e clica em Render. Ele vai fazer essa renderização e depois eu vou mostrar para vocês como que a gente baixa essa renderização. Então, gente, ele terminou de renderizar e como que a gente vai agora baixar, fazer o download em MP4 para o nosso computador. A gente vem aqui em View Let Render, ele vai abrir uma guia aqui, ó, abriu para mim, abriu a animação pronta. E daí agora a gente vem aqui nos 3 pontinhos e clica fazer o download. Ele já vai fazer o download certinho. E esse vídeo você adiciona no seu carrossel, tem que postar manualmente, não dá para programar a publicação com vídeo, até onde eu sei. Então você coloca manualmente a primeira, que no caso é o meu vídeo, e depois os outros 4 posts normais, que são imagens. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Para quem ainda não me segue lá no Instagram, aproveita e já me segue lá. Que semana que vem, como eu já falei no último vídeo, vou estar lançando o meu curso de Figma, que vai ter conteúdos muito mais aprofundados para você, criador de conteúdo, aprender a criar artes profissionais para o seu perfil. Beleza, gente? Então, um beijo e até a próxima aula.